Memphis convocado é perigoso. Eu vou falar por quê. O Memphis foi convocado, né, nesse final de semana, aí, na última sexta-feira, para defender a seleção holandesa pelas quartas de final da Liga das Nações. São 2 jogos contra a Espanha. Os jogos ocorrem no dia 20 e 23. Os jogos ocorrem nos dias 20 e 23 de março. Entre os dias 20 e 23 de março. Os 2 contra a Espanha. O último dia 23, claro. O jogo do Corinthians contra o Palmeiras, na Neoquímica Arena, dia 27. Então, assim, no dia 24 ele volta, participa dos treinos no dia 25 e 26 e vai para o jogo no dia 27. Participar dos treinos, ele vai só recuperar. Só recuperar, tá? Só recuperar. Duas coisas que me preocupam bastante. Duas coisas que me preocupam bastante. Primeiro que o Memphis é um cara hoje que ele não está aguentando a sequência de jogos. Ele não está aguentando. O Memphis está jogando 9 partidas por mês. Ele nunca viveu essa experiência na carreira. As pessoas ficam achando que o Memphis está gordo. O Memphis não está gordo. Repito, nós vimos os treinos do Memphis, ele parece um super-herói da Marvel, de tão forte que é. Não tem nada de gordo. Entendeu? Gordo tô eu, né? Não o Memphis. Só que eu ainda posso estar gordo porque eu sou jornalista, né? Agora o cara que é atleta não pode estar gordo. Mas ele não está gordo. Entendeu? O problema do Memphis, cara, ou é foco, ou ele não está aguentando a sequência de jogos. Porque 9 jogos por mês, 18 jogos, 9 por mês, o Memphis, ele nunca viveu isso, nem no Barcelona, nem no Manchester, nem no Lyon. Nem no Lyon ele viveu isso. Vocês estão entendendo? Então, o que me preocupa é essa sequência de rajada de jogos, porque ele joga dia 16, joga dia 20, joga 23, joga 27. Meu medo é ele chegar baleado. Dia 27 ele estoura. E tem outra coisa que eu tenho medo, sinceramente, é ele lesionar nos jogos. Porque jogo europeu, seleção, vai ter intensidade, o jogo vai ser pegado. O Ronald Koeman, eu não sei se vai colocar ele para jogar lá como segundo atacante sem posição, que é a maneira que ele joga no Corinthians. E se exigir mais dele na marcação? Ele tinha muita lesão na carreira, agora ele parou. Tá arriscado esse camarada, e não vai ser por falta de aviso, lesionar lá na seleção e não jogar o segundo jogo. Então era melhor que não tivesse, que ele ficasse sem fazer nada durante esse período, esperando o segundo jogo. Então ele foi convocado na hora errada. Não vai atrapalhar, porque ele vai voltar 2 dias antes. Não vai atrapalhar, mas agora tem um risco. Vai, Memphis, vai para a seleção. Memphis na seleção. Bobão. É bobão. Entendeu? Você que comemora a convocação de jogador, você é bobão. Desculpa, bobão não é palavrão. Você só é um bobão. Eu não comemoro, entendeu? Eu não comemoro. A não ser que seja meu irmão, meu filho, né? Enfim, outra. Mas não tô nem aí. Ele vai conseguir. Então, fiel chupetinha. O Corinthians agora corre risco com o Memphis na seleção da Holanda, porque se ele lesionar lá, aí, meu amigo, tudo bem. E vocês que acham que o Memphis não joga nada, que não vai fazer falta, se com ele tá ruim, que sem ele pior. Tá bom? Porque contra o Santos, assistência do gol, Memphis Depay pro Yuri. O Garro bate a falta, o Brazão vai lá, busca a bola, faz uma defesaça, na sequência o Garro faz o gol. Sabe quem sofreu a falta pro chute do Garro? Memphis Depay. Entendeu? Memphis Depay, meu amigão. Agora, eu acho que sem ele é pior. Tá devendo? Sim. É muito caro? Sim. Tem que jogar bola contra o Palmeiras? Tem. E jogar muito ainda, pelo que ganha. Entendeu? Porque é o seguinte, presta atenção no que eu vou falar. As pessoas acham assim, no futebol nem tudo é dinheiro. E realmente, tá certo.
Nem tudo é dinheiro. Nem tudo é dinheiro no futebol. Tem razão. O Memphis não vai jogar mais ou menos para se vai ganhar 5. Porque assim, se o Corinthians bater campeão dia 27, o Memphis, além do salário dele de 5 milhões, pega mais 5 milhões de premiação de contrato. Tá? E o Augusto vai comemorar. Legal. 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 Então, né? Não é por causa de dinheiro que ele vai jogar mais ou menos, porque ele já é multimilionário, sei lá quanto que ele tem de dinheiro, mas é muita grana. Mas e o outro lado? Vale a pena o custo-benefício? Entendeu? Então, a gente é campeão com 2-0-0, sofrendo pra caramba, o Memphis não joga nada, ainda morde toda a premiação do Paulista? Acha legal? Para ele não vai mudar nada. 5 a mais, 5 a menos para o Memphis, beleza. Mas e para o clube? Eu só analiso a parte do Memphis, eu não analiso a parte do clube? Dez continho. E se ele atingir mais metas lá em assistência, ganha mais 1 milhão e pouco, quase 12. O Memphis pode ganhar até o final desse mês 12 milhões do Corinthians. Não vai ser até o final desse mês, porque os 5 milhões o Corinthians tem que pagar em 20 dias úteis. Bateu o campeão do Campeonato Paulista, tem 20 dias para pagar os 5 milhões à vista para o Memphis. Tem parcelado, não. Então, deixa eu falar um negócio para vocês. Gosto do Memphis. É um cara que tem uma mentalidade social, poxa, show de bola, né? O trabalho que ele faz com as crianças lá com deficiência visual, né, e auditiva, é um cara realmente, pô, tem uma visão diferente, é um cara que parece ser legal, acho até ele meio bobão no Brasil, meio inocente, não se ligou ainda que o bicho pode pegar a qualquer hora. Só que é o seguinte, meu irmão, o Memphis, a gente não pode ficar em cima do muro. O Memphis não vale isso daí que o Corinthians paga. Desculpa, mas não vale. Não vale. E não venha com aquela história que caro é o Pedro Raul, caro é o Léo Natel. Não, o Pedro Raul é caro, o Léo Natel é caro, mas o Memphis é caríssimo. Porque também essas palavrinhas de efeito, caro é o Pedro Raul. Lógico, um erro não justifica o outro. O que eu espero do Memphis? Que ele arrebente nos 2 jogos. É o que eu espero dele. Ele tem qualidade para ele é bom jogador, ele é fera, meu irmão. Ele sabe o que faz, é inteligente. Tá? Contra o Palmeiras mesmo, né? Foi contra o Palmeiras, né? Que ele rouba aquela bola, espera o tempo certo para dar o passe pro Yuri, entendeu? Contra o Santos, passe de futebol pro Yuri. Ele joga muita bola. O Yuri é mais fominha. O Yuri que poderia ter devolvido muitas bolas pro Memphis. Eu gosto demais do Memphis, só que eu vou passar. Para mim agora, o derby vai ser o divisor de águas dos meus pensamentos e avaliações, análises sobre Memphis Depay. Porque tem uma coisa que eu não abro mão. Jogador caro tem que aparecer nos momentos caros, nos momentos difíceis e nos mais importantes. Entendeu? Você está na sua empresa lá, deram um aumento para você, você tem um cargo importante. Quando o bicho pegar, as pessoas vão esperar que você resolva. Há um versículo na Bíblia: a quem mais é dado, mais é cobrado. Se você ganha 5 milhões por mês, você tem que ser mais cobrado do que aquele que ganha, né, 500 mil por mês. Desculpe, nós estamos falando de 10%. Entendeu? Então não tem como, sabe? O custo-benefício, como diz o Renato Sacramento aí, tem que avaliar custo-benefício sempre, tá? Sempre tem que ser avaliado. Não adianta ficarem com essa história. Pô, nós estamos falando de um título que a gente não ganha 5 anos, a gente não ganha nenhum título. Em 5 anos, nenhum título. No futebol masculino, não. 5 anos, a gente não ganha um título. A gente não ganha um título. Então tá valendo um título, a gente não ganha 5 anos, que é o nosso maior jejum de títulos da história, depois de 77.
É o arquirrival Palmeiras, é não deixar os caras comemorarem o título na nossa casa como nós comemoramos na deles, é não deixar o Palmeiras ser tetracampeão paulista como eles não nos deixaram ser tetracampeões paulistas na casa deles. Eles não deixaram. A gente perdeu em 2020, a gente seria tetra lá. Esqueceram disso? A gente ganhou 17, 18 e 19. Se a gente ganhar 20, a gente ia conquistar o que o Palmeiras quer conquistar esse ano. Eles não deixaram. Então tá valendo muita coisa, meu irmão. Tá valendo muita coisa. E o cara que ganha 5 milhões por mês tem que aparecer, tem que ser o protagonista nesse jogo, nos 2 jogos, ou pelo menos em um. Pô, se eu tiver errado, aí desculpa, velho, aí eu tenho que pegar o Memphis. Não, Memphinhos, a Fiel não vai te pegar. Hoje só tem Nutella, faz o que quiser, não vão te louvar. Mas é só se for os bandos para defender marmanjo que não joga bola, meu irmão. Não tô falando que ele não joga, entendeu? Sabe? Né? E não quero que ninguém pegue ninguém, que intibe ninguém, que xingue ninguém, nada disso. Eu só quero que o Memphis jogue bola contra o Palmeiras. Só tô pedindo isso, é muito? Salve nação, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais uma vez um cortezinho do vídeo do jornalista esportivo Samir Carvalho. Então, a partir de agora, a gente vai reagir, analisar, né, todas essas informações, porque hoje chegou o grande dia. Hoje chegou o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Corinthians na Neoquímica Arena a partir das 18h35. Corinthians está escalado, definido, com certeza Rodrigo Garro vai pro jogo, porque ele apareceu treinando, fazendo as últimas preparações para o jogo. Ontem ele apareceu no campo, o Corinthians divulgou as imagens. Então o Rodrigo Garro, que passou uma semana muito difícil, uma semana aí com a tendinite no joelho, acabou para jogar aí a semifinal contra o Santos, tomando uma infiltração para tirar um pouco da dor, mas aquele jogador que não fica, não foge aí das suas responsabilidades, jogando a dificuldade, mesmo assim ele foi para o campo. Está vivendo um momento que está em baixa, né, no Corinthians, que ele tem muita bola e não está apresentando tudo isso. Talvez seja por causa desse sacrifício que ele tem jogado, mas Corinthians hoje tem força máxima, força máxima. Acredito que o provável Corinthians hoje será com Hugo Souza no gol, na direita Mateuzinho, que é um jogador fraco tecnicamente. Corinthians precisa urgentemente ir ao mercado e contratar um lateral para ser titular absoluto. A dupla de zaga é Gustavo Henrique, Félix Torres. Na lateral esquerda, Corinthians volta hoje com Fabrício Angileri, jogador de 31 anos que veio do Getafe na última semana para fechar a janela, e Corinthians fez uma grande contratação. Esse cara fez muita falta na quarta-feira diante do Barcelona de Guayaquil pela pré-Libertadores, onde o Corinthians venceu de 2-0, mas acabou sendo eliminado porque tinha que tirar 3 gols de diferença. Esse cara chegou ao Corinthians, estreou contra o Santos, estreou contra o Mirassol, fazendo um cruzamento espetacular para Memphis Depay fazer 2-0 Corinthians, e contra o Santos, o gol aí que decidiu a partida foi de Rodrigo Garro, com um passe espetacular. No meio campo, o Corinthians terá com certeza Ranieri no meio campo, né? José Martínez e André Carrillo. E na frente, e fechando o losango, Rodrigo Garro. Na frente, Memphis Depay e Roberto. Então esse é o provável Corinthians, com certeza não tem novidade. A novidade seria aí a ausência do Rodrigo Garro, que aí o Corinthians teria que fazer diferente. Afastar um pouco o Memphis Depay para jogar no meio campo e colocar Romero para ficar na frente, Romero e Roberto. Mas o Rodrigo Garro vai jogar e com certeza vai dar o seu melhor. Esse trio precisa funcionar. Rodrigo Garro e Roberto e Memphis Depay, quando não funciona, o Corinthians não é ninguém. Porque o sistema defensivo do Corinthians tem muita dificuldade. O sistema defensivo do Corinthians falta muita técnica, né? São jogadores esforçados, mas tecnicamente são fracos. Então, se não funcionar o trio, adeus Corinthians. Corinthians hoje precisa fazer um jogo muito próximo da perfeição, porque o Palmeiras, tecnicamente,
é mais time que o Corinthians e taticamente o Palmeiras é mais organizado que o Corinthians. Mas eu não esqueço e não deixo de dar esse exemplo que eu acho importantíssimo. Para muitas pessoas que vão ouvir meu vídeo, vai assistir o vídeo, não sabe, só sabe da história, mas não lembra. Eu lembro que eu tinha 10 anos de idade quando o Corinthians foi campeão brasileiro em cima do São Paulo, fazendo a final com gol de Tupanzinho. O São Paulo tinha muito mais time tecnicamente, mas o Corinthians foi campeão porque superou na raça, na vontade, na dedicação e sobretudo os jogadores tinham interesse em honrar o manto sagrado do Corinthians, representou a torcida muito bem, porque aquele time não tinha tanta qualidade técnica, mas superou na vontade, né? Então o Corinthians se sagrou campeão brasileiro. Para o Corinthians, porque eu gosto dessa analogia, para o Corinthians se sagrar campeão paulista de 2025, precisa superar o Palmeiras na raça, na determinação. Até porque a torcida do Corinthians percebeu que o time está tirando o pé da dividida, o time não está se esforçando tanto como deveria, começou a cobrar o Corinthians, começou a cobrar os jogadores. E aí, o Corinthians hoje precisa superar na força, na dedicação. Gente, o que mais me preocupa, muita gente comemora, mas eu não comemoro, é a convocação do holandês Memphis Depay. Memphis Depay acabou sendo convocado pelo Ronald Koeman, técnico da seleção holandesa. Então ele vai servir a seleção, né? E para disputar aí a Liga das Nações contra a Espanha. São 2 jogos, né? O primeiro dia 20 e o outro dia 23. Esse jogo ocorre aí contra a Espanha. E o que me preocupa? São 4 dias, o último jogo da seleção holandesa, são 4 dias antes da final do Paulistão, que vai acontecer na Neoquímica Arena, dia 27. Aí eu me preocupo porque Memphis Depay, ele é um jogador que, se com ele tá ruim o Corinthians, sem ele vai ficar muito pior. Porque é um cara que tem técnica, é um cara que tem qualidade, é um cara decisivo, mas não tá decidindo. Mas a qualquer momento ele pode decidir. E se acontecer agora contra o Palmeiras? Não aconteceu contra o Barcelona de Guayaquil, que foi completamente apático em campo. Jogador que teve apagado em campo. Não fez uma jogada de efeito, não fez uma jogada de qualidade. Certo? Tudo bem, mas ele tem condições técnicas para isso. Ao contrário, o senso de outros jogadores que não tem no Corinthians essa qualidade. Então, se ele pode decidir o jogo hoje, ele pode decidir o jogo na Neoquímica Arena, porque ele tem muita qualidade. Só não está decidindo nesse momento. Mas a qualquer momento ele pode fazer toda a diferença e levar o Corinthians a ser campeão paulista de 2025. Tirando o Corinthians de uma fila de 6 anos sem conquistar título, a maior desde 1977, e quebrando a hegemonia palmeirense, porque se o Palmeiras conquistar esse título, será tetracampeão paulista. Isso ia acontecer com o Corinthians em 2020. O Palmeiras foi lá e quebrou do Corinthians. Então chegou a hora do Corinthians dar o troco. Esse jogador é muito importante para o Corinthians. Se ele for para essa seleção, ia acontecer de lesionar. E aí? Aí o Corinthians perdeu ele para a final, né? Então, é um jogador que me preocupa muito. Outra coisa é que o Memphis ganha no Corinthians, para mim, o que ele não vale. O Memphis, o Corinthians tá dentro do contrato, gente, tá dentro do contrato. Se o Corinthians for campeão, ele vai receber 4 milhões e 700 mil reais, né? Pela conquista do título, sendo que a Federação Paulista vai pagar aí, prometeu pagar 5 milhões de premiação. Então, esses 5 milhões é com imposto. E Memphis Depay vai receber 4 milhões e 700 fora os impostos. Esse dinheiro é livre para ele. Então, praticamente, o Corinthians vai ter que colocar do bolso para o Memphis, né? Então, com premiação, com os recordes que o Memphis vem batendo, o Memphis esse mês pode faturar quase 12 milhões. Por quê? Vai constar dentro desse mês, porque após o Corinthians ser campeão, tem 20 dias para pagar o Memphis, né? Então é muito dinheiro que o Corinthians vai pagar o Memphis. E o Fabinho Soldado prometeu aí mais 400 mil para cada jogador, caso o Corinthians consiga se sagrar campeão. Aí vem o detalhe: o Memphis
não jogando nada. Nós temos que falar do que está acontecendo. Nesse momento ele não está jogando nada. Quem sabe ele queima a minha língua nesses 2 jogos do Palmeiras, ele seja extremamente decisivo. Porque, volto a frisar, qualidade ele tem de sobra, mas precisa colocar em campo. Ele não está colocando. E ele vai receber ainda 10 vezes mais, mesmo cada um jogador receber 400 mil, ele vai receber 10 vezes mais cada jogador do Corinthians. Só que ele não está jogando 10 vezes mais. Quem sabe, pra mim ele não vale tudo isso de jeito nenhum, tá muito longe desse valor. Nem o Ronaldo Fenômeno valia tanto assim, mas se colocar em prática, o Corinthians se sai campeão. Gente, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.